Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos, amém? Quem veio todos os dias aqui, levante a mão, desde sábado. Uau, um bom grupo, amém por isso. Estamos juntos nessa jornada profética, né? Mistérios revelados. E o tema de hoje é o misterioso livro selado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez esse seja o ponto alto de todo o livro do Apocalipse. Eu diria para vocês, talvez não só do livro do Apocalipse, mas da história da redenção do universo, da redenção do caráter de Deus. É o tema que nós vamos estudar hoje. Mas antes de nós avançarmos em nosso estudo, eu queria convidar você para fechar os olhos e você orar a Deus como temos feito todas as noites ali. Ore por você, pela mensagem, pelo Espírito Santo, para que Deus esteja nos usando também. Feche seus olhos e aproveite esse momento a sós com Deus. Senhor Deus, por Jesus, Pai, clamamos uma vez mais. Derrama sobre nós Teu Espírito. E à medida que abrirmos a Tua Palavra, abra nossa mente e coração para entendê-la também, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, que inspirou os profetas, que vem iluminar esse mesmo Espírito agora nossa mente e nosso coração para entendermos essa palavra de hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor e que se faz presente aqui conosco. Quero Te pedir também, Senhor, por aquele filho ou filha do Senhor que está agora nos assistindo através do sinal da internet. Que ali o Teu Espírito esteja também, abençoando aquele e aquela que Te ama e tem buscado o Senhor nesta hora, conectado aqui conosco, para estudar juntos a Tua Palavra conosco. Senhor, uma coisa mais Te pedimos, bom Pai, que os anjos do céu, o anjo da guarda de cada um de nós esteja a cobrir esta igreja nesse momento, com as suas asas, Senhor, nos protegendo de todo o mal. Se há alguma influência do mal tentando atrapalhar essa reunião, Senhor, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, expulsa para bem longe, ó Pai. E que aqui nesta igreja seja sentido, seja percebida somente a influência dos anjos celestiais e a atmosfera do céu. Rogamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 4. Bom, ontem nós estudamos a cena do trono, lembram ali? Uma grande cena do trono, e nós vimos que o centro da mensagem de ontem, de Apocalipse 4, estava no trono. Abriram a Bíblia? Apocalipse 4? Deixa a sua Bíblia aberta a partir de agora. Relembrando alguns pontos importantes para nós avançarmos em nosso estudo de hoje. Primeiro ponto, Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5, eles formam o que, igreja? Uma unidade, ok? Não tem como você entender o capítulo 4 desconectado do capítulo 5 e assim por diante. Eles formam uma unidade. No capítulo 4, como nós estudamos ontem, nós vimos uma grande cena do trono. O foco estava no trono. Eu mencionei ontem para vocês que nós temos na Bíblia outras cenas de trono como esta, como aquela que nós vimos lá em Êxodo capítulo 28, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e vê Deus, ali uma cena do trono de Deus, e embaixo dos seus pés, como uma pavimentação de pedra de safira. Nós temos
a cena do trono de Ezequiel capítulo 1 até o capítulo 10, do livro de Isaías capítulo 6. Só que notem, especialmente no livro de Ezequiel e no livro de Isaías, o foco está naquele que está sentado no trono, Deus. Então o profeta, quando ele vê, ele diz assim: eu vi Deus assentado no trono. Ontem nós vimos que a ênfase estava no trono, e este é um detalhe que torna esta cena do trono do livro de Apocalipse diferente das outras cenas, muito embora ela seja semelhante em muitos outros aspectos. O segundo ponto que torna essa cena do trono de Apocalipse capítulo 4 singular, ou seja, distintiva das outras, as outras apresentam os mesmos elementos: um trono, Deus sentado no trono, os 4 seres viventes, mas nenhuma outra cena do trono, note bem, nenhuma outra cena do trono do Antigo Testamento apresenta os 24 anciãos sentados também em tronos circundando o trono de Deus. Entenderam bem? Por quê? Porque, como vimos ontem, esses 24 anciãos são as primícias dos resgatados que foram levados para o céu depois da ressurreição de Jesus. Lembram ali que quando Jesus morre na cruz do Calvário, há um grande terremoto, túmulos se abrem, e quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo, muitos daqueles que estavam mortos também ressuscitam, aparecem a muitos e eles são levados ao céu, como as primícias daqueles que estavam mortos. Amém? E agora eles representam, esses 24 anciãos, de maneira simbólica, como nós vimos ontem, a totalidade da igreja ou do povo de Deus representado na Bíblia. O povo do Antigo e do Novo Testamento. Certo? Bom, voltemos aqui à tela então para você acompanhar nesta simbólica cena do trono. Nós vimos ontem Deus assentado no trono, nós vimos os 7 espíritos que representam a plenitude do Espírito diante do trono. Notem bem esse ponto, os 7 espíritos eles aparecem diante do trono. Nós vemos ali 4 seres viventes circundando o trono. Lembro ali, um com cara de leão, outro com cara de novilho, outro com cara de águia, outro com rosto de homem, que representam a mais exaltada hostes de anjos e de seres celestiais. E por último, nós vimos os 24 anciãos assentados também em tronos. Quem é que está faltando nessa cena que nós terminamos ontem? Jesus não aparece. Mas Jesus vai aparecer agora no capítulo 5. Mas antes de nós avançarmos para o capítulo 5, você que está com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 4, olha o que diz o último versículo, versículo 11. Diz assim, vamos ler o versículo 10 e 11. Diz assim, os 24 anciãos, Apocalipse 4, versículo 10, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Um detalhe aqui, olhem para mim rapidamente. Todo o livro do Apocalipse, ele apresenta o grande conflito e o desfecho final do grande conflito entre o bem e as forças do mal, certo? Um dos pontos centrais em todo o livro do Apocalipse está na palavra adoração. Você vai ver, adoraram a besta, adoraram o dragão. Aqueles que são salvos e foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, eles têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, porque eles não adoraram a besta, a adoração.
Lembram a ideia do trono que nós vimos ontem? O trono de Deus e o trono da besta, do diabo de Satanás, que queria erguer o seu trono acima do trono de Deus. Para quê? Adorar. Os servos de Deus são aqueles que adoram a Deus, e os servos do inimigo, aqueles que adoram o inimigo. Os servos de Deus receberão o selo e a marca de Deus. Os servos de Satanás receberão o selo e a marca da besta. Não perca o estudo do próximo sábado, o selamento e os 144.000. Bom, queridos, o que eu quero enfatizar aqui é que quando fala em adoração a Deus, você vai ver que o livro do Apocalipse enfatiza a adoração ao Deus Criador, assim como menciona aqui, pois tudo foi feito por Ele, todas as coisas Ele criou, e tudo veio a existir através dEle. E eu pergunto para você, qual é o dia que Deus reservou como um dia especial de adoração a Ele? O sábado, não é verdade? Então o sábado aparece latente no livro do Apocalipse, assim como João, como nós vimos no estudo de terça-feira, João ele se encontra no dia do Senhor em espírito. Ele é o dia do sábado, dia de adoração, e ele é um dia também de juízo, como estudamos. Agora acompanhe comigo Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. E quais eram as características daquele livro? Ele era um livro escrito de que forma? Por dentro e por fora. Grave bem, guarde bem essa informação. Um livro escrito por dentro e por fora. E este livro estava todo selado com 7 selos. Notem, queridos, há um elemento novo sendo aqui introduzido na cena do trono. Você tem, como vimos, Deus, a plenitude do Espírito, o Espírito Santo de Deus, a representação das hostes celestiais, representação dos salvos, redimidos pelos 24 anciãos, e um novo elemento é introduzido. Este é um livro que é escrito por dentro e por fora. E ele está selado com 7 selos. É um elemento novo que aparece nessa cena do trono. Notem, queridos, os livros dos dias de João, do apóstolo João, não eram livros como nós temos hoje, com a Bíblia que você está segurando, né? Ou o livro que você tem em formato eletrônico agora no seu celular, não é verdade? Mas eles eram rolos, ok? Os livros como nós temos hoje em formato, esse formato é chamado de códice, ou seja, uma página sobre a outra, eles vieram a existir e começam a aparecer na história só no final do 2º século, início do 3º século. Os códices começam a aparecer. No tempo de João, ali no final do 1º século, início do 2º, os livros eram rolos. Tanto é que, quando o próprio João tem uma visão do final dos tempos, conforme apresentado em Apocalipse 6,14, João ele diz, e a ele é mostrado essa ilustração, esse símbolo de o céu se recolhendo como um pergaminho quando se enrola. Ou seja, os livros eles eram escritos em pergaminhos, que eram peles de animais, na sua maior parte, e também em papiros, que eram aquela planta que tinha muito no Egito. Então, pergaminho e papiro, enrolados, ok? Esse livro que nós temos, conforme aparece ali, Apocalipse 5, versículo 1, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Vejam, aqui a melhor tradução do grego não seria na mão direita, mas ao lado direito, ou à direita daquele que estava sentado no trono, um livro, certo? Não que ele estivesse segurando o livro com a mão direita, mas que o livro estava à sua direita. E este livro, ele estava selado com 7 selos.
Disse o Senhor, no Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A curiosidade aqui, através desse texto e outros que nós temos na Bíblia, é que os tronos do antigo Oriente Médio, de realezas, eles não eram tronos para que se sentassem somente uma pessoa, como nós vemos, por exemplo, hoje em dia, o trono da realeza na Inglaterra. Eles eram tronos alguns como que pudessem sentar mais do que uma pessoa no trono. Lembram ali Batseba, a mãe de Salomão, quando vem ter um dia com ele? Isso está no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, se não me falha a memória. Ela chega ao rei e o rei diz assim: assenta-te ao meu lado no meu trono. Ou seja, o trono sentava-se mais do que uma pessoa. Aqui o Salmo 110, versículo 1 está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos meus pés. Interessante que esse Salmo 110, versículo 1, ele vai ser citado novamente no livro de Atos, em um texto que nós vamos ver lá no final do estudo. Então, lembre-se desse texto, dessa citação do salmista, onde ele diz: assenta-se, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, assenta-te à minha direita, até que os teus inimigos sejam o quê? Completamente derrotados, ok? A visão é de que o Senhor estava falando a outro Senhor, nessa visão, nessa oração escatológica do salmista, e quando o Senhor assentasse-se ao lado do seu Senhor, os inimigos seriam completamente derrotados e destruídos. Guarde essa informação na sua mente, ela vai ser importante daqui a pouco. Ou seja, aqui nós entendemos então aquela visão de João de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, quando a carta à igreja de Laodiceia, terminando com a visão do vencedor, ele diz o quê? Bom, ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono, ok? Sentar junto no trono, ou seja, compartilhar com Deus ali. Você parou para pensar que privilégio será isso? O dia que nós chegarmos no céu e o Pai disser assim: filho, vem cá, senta aqui comigo. Meu Deus, que é isso? É ou não é verdade? Que Deus é esse? Nosso Deus é um Deus maravilhoso, extraordinário. Essa é uma linda revelação do Apocalipse de Jesus para nós. Amém? Bom, ali temos então o livro selado, um livro escrito por dentro e por fora, e ele selado com os 7 selos. Notem, era muito comum na antiguidade documentos serem selados, e os documentos mais importantes, eles eram selados com 7 selos. E esses selos eram feitos de argila ou de uma espécie de parafina, algo semelhante, onde eles derretiam e com um anel ou um sinete do rei, então selava-se ali o livro. Para abrir o livro, os selos, eles atestavam a importância do documento, a veracidade também do documento que estava ali sendo colocado. Mas ele não poderia ser aberto sem que os selos fossem o quê? Quebrados, ok? Quebrados. Vamos adiante. Apocalipse, você que está com a Bíblia aberta, leia comigo agora o versículo 2, versículo seguinte, versículo 2 e também o versículo 3. Se você não tem a Bíblia, pode acompanhar ali na tela os textos. Diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Vamos ler juntos aquilo que o anjo proclamava em grande voz? O que ele dizia? Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Versículo 3, olha o que ele diz. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
A ênfase aqui não está em si na abertura do livro, ok? Mas quem é digno de abrir o livro? Quem é digno? Ninguém é digno, nem no céu, nem embaixo da terra, nem sequer de olhar para ele. Ninguém é digno. No capítulo 4, como nós lemos há poucos instantes atrás, no versículo 11, diz o quê? Digno és tu, Senhor nosso Deus. Mas o Senhor Deus que está sentado no trono, o livro que está à sua direita, muito embora Deus ele seja digno, ele não era suficiente a ele somente ser Deus para abrir o livro. Ele tinha que ter uma outra qualificação para abrir o livro. E a abertura do livro, nós vemos a partir do capítulo 6, aliás, esse é o tema de amanhã. E a partir de amanhã nós vamos começar a abrir e quebrar, selo por selo. O que é que a quebra ou a abertura de cada um desses selos tem que ver com a nossa vida e a revelação linda de Jesus para nós? Vamos adiante. Quem é digno? Quem é digno de abrir o livro? Bom, capítulo 4, versículo 11, como eu acabei de mencionar, digno é o Senhor, é dito ali, mas não bastava ser Deus. Os versículos seguintes, versículo 4 a 6, nos dizem o quê? E eu chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, olha, um dos 24 anciãos, um dos anciãos me disse, ou seja, João agora ele ouve, ok? Ele ouve um dos 24 anciãos dizendo a ele, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Uau! Quem é digno de abrir o livro? Deus é digno, mas não basta ser Deus para ser digno de abrir o livro, tem que ser também o quê? O Cordeiro. Tem que ter vencido como um cordeiro. Notem, no livro do Apocalipse, nós vamos ver isso em estudos posteriores à nossa série, que João, muitas vezes no livro do Apocalipse, ele ouve uma coisa e quando ele se volta para ver, ele vê outra coisa. Ele ouve uma coisa, ele volta para se ver, ele vê outra coisa. Ele ouve voz como de muitas águas, Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Quando ele se volta para ver, ele vê um andando entre os candeiros, entende? Com vestes talares e assim por diante. Agora ele ouve acerca de um leão, e quando ele se volta para ver, ele vê um cordeiro. Como assim? Quem é esse leão? Quem é esse cordeiro? Vejam ali no texto, ressalto o versículo 5, você pode acompanhar mesmo na tela, diz, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ou a raiz de Jessé. Veja, em Gênesis 49, versículo 9 a 12, quando Jacó está abençoando os seus filhos antes de morrer, quando ele se refere e menciona Judá, ele diz assim, Judá vencerá como o leão, e o cetro não se arredará dele. Qual é o significado do leão, então? É que o leão venceu, ele vai vencer como um leão. Em Isaías capítulo 11, versículo 1 e versículo 10, diz, naquele dia as nações, a raiz, recorrerão as nações à raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Cristo Jesus, nosso Senhor. Notem, nós temos um leão e nós temos, ele ouve acerca de um leão e quando ele se vira, ele vê um cordeiro. O leão significa o que ele fez. O que foi que ele fez? Diz para a minha igreja. Ele venceu, amém? O leão é porque ele venceu. E qual é o significado do cordeiro? É para mostrar como ele venceu, amém? Esse é o significado, o leão e o cordeiro. Porque ele venceu e
como ele venceu, através do seu sangue, como nós vimos ele, o cordeiro, como tendo sido morto. Só ele é digno de abrir os selos. Vamos continuar agora a leitura para ver o desenrolar dessa cena, quando ele, o cordeiro, é digno de tomar o livro em suas mãos. Só ele é digno, porque ele é o cordeiro, ele venceu, porque ele é o leão, ele venceu, e porque ele é o cordeiro através do seu sangue. Versículo 7, acompanhe comigo em sua Bíblia, Apocalipse 5, 7, diz assim: Veio, pois, quem é que veio? O cordeiro, Jesus, entra em cena. Ele veio então e tomou o livro que estava à direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E eles entoavam então um novo cântico, dizendo: Digno és de fazer o quê? De tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de quantos? Milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber e o poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: Amém, Amém. Também os anciãos prostravam-se e o adoravam. Que cena! Quem é digno? Só Ele é digno, Cristo Jesus. Agora eu pergunto para você, como entender esta cena? O que está por trás deste misterioso livro selado? O que significa esse livro? Que livro é esse? Por que esse livro está à direita de Deus Todo-Poderoso ao trono? Que livro é este que só poderia tomar aquele que é Deus e aquele que se fez homem, Emanuel, e através do seu sangue redimiu toda a humanidade e vindicou o caráter de Deus? Que livro é este que, quando ele toma o livro, ele se assenta no trono, e por se assentar no trono, ele coloca derrotado todos os seus inimigos? Como entender essa cena? Bom, a chave para entendermos essa cena, logicamente, está no Antigo Testamento. Lembram? O livro do Apocalipse, dos 404 versos do livro do Apocalipse, 278 fazem alusões diretas e indiretas ao Antigo Testamento. A chave é o Antigo Testamento. E nós vamos ao Antigo Testamento fazendo as seguintes perguntas. Onde no Antigo Testamento nós temos, primeiro, um trono; segundo, um livro no trono; terceiro, este livro está selado. Será que nós encontramos no Antigo Testamento alguma visão de um trono, um livro no trono e um livro selado? Sim, nós encontramos. Onde nós encontramos? Primeiro ponto. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 a 20, na verdade, todo o capítulo 17, nós não temos tempo para ler agora. Eu vou pôr na tela para vocês, se alguém quiser, pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17. Deus, Ele está mostrando para o povo de Israel e entregando a eles a terra prometida. No entanto, preste atenção nisso que eu irei lhes dizer. No entanto, Deus já estava antevendo, na sua presciência, que chegaria um momento em que os seus filhos, povo de Israel, iria pedir a Deus um rei
como tinham as outras nações circunvizinhas. Entendem bem? A intenção de Deus qual foi sempre? De que Deus fosse o rei de Israel. Mas Deus sabia, então, um dia vocês vão fazer o quê? Vocês vão me pedir um rei. Como as outras nações pedem o rei. Aí Deus diz assim, tudo bem. Quando este dia chegar, vocês vão fazer assim, assim e assim. Por quê? Se o rei que for instituído e colocado no trono seguir as orientações que eu der, o motivo das orientações que eu dou é pelo seguinte, para que ele jamais se esqueça de que ele é só um representante meu assentado no trono, entendem? Porque quem domina sou eu e ele é só um representante meu. E para que ele jamais se esqueça, então, ele tem que fazer dessa forma. De que forma? Olha só, Deuteronômio 17, versículo 18. Diz assim, também, quando se assentar no trono do seu reino, ou seja, quando chegar esse dia e vocês instituírem um rei, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei em um livro, do que está diante dos levitas e dos sacerdotes. Ou seja, vocês vão instituir um rei, então vocês vão transcrever a lei, ok? E vocês vão colocar a lei que está diante dos levitas e sacerdotes e vão dar essa cópia da lei para quem? Para o rei. E o rei vai ter a cópia da lei com ele, certo? O que mais? Versículo 19. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Mas por que o rei tinha que ler o livro todos os dias da sua vida? Bom, pelo seguinte motivo, para que ele aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ou seja, para que ele jamais se esquecesse da aliança de Deus com o seu povo. Estão entendendo bem? Então ele tinha que ler todos os dias, para que ele nunca se esquecesse dos estatutos, da lei e da aliança que Deus tinha proposto ao povo de Israel. E o último versículo, versículo 20 diz, isto fará para que o seu coração, o quê? Não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os seus dias no seu reino e ele e os seus filhos no meio de Israel. Ou seja, ele vai ler todos os dias, para que ele se lembre que tem um Deus no céu, para que ele cumpra com as bendições e estatutos da aliança, que é a própria lei, e para que ele nunca se ensoberbeça e se ache o maioral de todos, porque o maioral é Deus, e ele seria somente o que? Um representante de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, o rei, ele seria um guardião da lei. Estão entendendo? Um protetor, um cuidador da lei. Vocês lembram a história do povo de Israel? Quando o povo de Israel estava um rei próximo de Deus, o que ele fazia? Nós vemos vários relatos bíblicos que ele encontra ou abre o livro, o rolo da lei, lê, então ele chama os levitas e sacerdotes para proclamarem a lei em todo o reino, fazer jejum, etc, etc, etc. E o que acontece? O povo se arrepende, se volta para Deus e as bênçãos de Deus recaem sobre o povo, amém? Agora, quando o rei se ensoberbecia, ele esquecia da lei, ele andava nos seus próprios caminhos. Então eles tinham que sofrer as maldições da aliança. O rei, ele deveria ser o guardador da lei. Quando o primeiro rei de Israel foi instituído, Saul, no caso, por Samuel, lógico, por indicação divina, diz 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, que Samuel expôs ao povo o quê? As leis do reino. E as escreveu num livro e a pôs perante o Senhor. Estão vendo? Ele expôs, ele escreve no livro. E quem recebe esse livro que está diante do Senhor é o rei. Segundo Reis, capítulo 11, versículo 12. E esse aqui talvez seja o exemplo mais extraordinário da Bíblia para entendermos a visão do livro no trono de Apocalipse, capítulo 5. É quando aquele menino Joás, rei Joás, lembram a história do rei Joás?
Todos os pequeninos na escola sabatina aprendem sobre a história do rei Joás, não é verdade? Que idade tinha Joás quando ele ascendeu ao trono? 7 para 8 anos, era um menino ainda. E aquela rainha má, Atalia, lembram? Que ela mandou matar os filhos do rei, mas o sacerdote ali conseguiu esconder aquele menino por alguns anos, e quando ele tinha 7 para 8 anos, então ele chamou o rei, o menino e o povo, e agora eles vão fazer uma cerimônia de entronização do rei. Eles vão fazer uma cerimônia do que, igreja? Entronização do rei. E este é o ponto. Quando o rei era entronizado em Israel, o que é que acontecia na entronização do rei? Vejam, 2 Reis, capítulo 11, versículo 12, diz o quê? Então, Joiada fez sair o filho do rei, e o que mais ele fez? Pôs-lhe a coroa na cabeça, ele deu o que na mão? O livro do testemunho, e eles o constituíram rei, e o ungiram, e fizeram o que mais? E bateram palmas, e gritaram então, viva o rei, viva o rei. Notem a sequência dos elementos que seguem esta cena de entronização do rei em Israel. Primeiro, passos para se tornar um rei. Eles colocam a coroa na sua cabeça. Segundo, colocam que livro nas suas mãos? Que livro? O livro do testemunho nas suas mãos. Ungem a sua cabeça com óleo. E então, só então, batem palmas e gritam, viva o rei, viva o rei. E queridos, exatamente o mesmo paralelo de acontecimentos nós encontramos em Apocalipse capítulo 5. Lembra que eu mencionei para vocês anteontem, quando nós começamos a estudar, ontem começamos a estudar esse tema, eu disse, essa cena do trono, quando vê-se uma porta aberta no céu, lembram? Apocalipse capítulo 4, versículo 1, viu-se uma porta aberta no céu e lá adiante daquela porta aberta eu vi um trono. E eu mencionei que esta porta aberta é uma porta no santuário celestial e o trono é onde ficava a Arca da Aliança, que era o lugar o quê? Santo dos santos, não é verdade? E que haviam somente 2 ocasiões em que a porta do lugar santíssimo era aberta. Que situações eram essas? Inauguração do santuário e no dia do juízo. Esta visão é a inauguração do santuário, quando o sacerdote era instituído como sacerdote, sumo sacerdote, e também rei, ou era o dia do juízo? Bom, o dia do juízo não pode ser, porque no dia do juízo, o paralelo bíblico para o dia do juízo está em Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, Daniel vê o Senhor assentado num trono, ok? E é o ancião de dias. Assenta-se o tribunal e abrem-se os livros. Ou seja, a cena do juízo investigativo de Daniel capítulo 7 são livros abertos. A cena aqui não é de livro aberto, é uma cena de um livro o quê? Fechado. Certo? Então não pode ser a cena do juízo investigativo, só pode ser a cena da entronização. E é bem isso que acontece. Quais são os passos? O rei, ele então, coloca uma coroa na sua cabeça, colocam o livro do testemunho nas suas mãos, ungem a sua cabeça com óleo e batem palmas dando glórias, viva, viva o rei. Qual é o livro do testemunho? Na Bíblia, que livro é esse do testemunho? Veja, no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, você pode conferir na sua Bíblia aí, ou você que está nos assistindo agora pela internet, vá na Bíblia e veja o que diz lá em Êxodo 31, 18, diz, e tendo acabado de falar com ele, com Moisés no monte Sinai, deu a Moisés o quê, queridos? Que diz a Bíblia? As 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo quê?
pelo dedo de Deus. Que cópia do livro da lei era esta? Bom, como nós vimos ali, vou voltar lá em 2 Reis, capítulo 11, versículo 12, eles colocavam uma coroa na cabeça do rei e o livro do quê? O livro do testemunho nas mãos do rei. E que livro do testemunho é esse? Bom, o livro do testemunho são as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo quê mesmo? Notem. Preste atenção nesse ponto. Isso talvez seja muito claro para a maioria dos que aqui estão, mas talvez para alguém que está me assistindo não tenha essa familiaridade com esses textos e com essa história bíblica. Quando Moisés sobe ao monte, isso nós encontramos em Êxodo capítulo 20, e a repetição dessa história em Deuteronômio capítulo 4 a 6, ok? Quando Moisés sobe ao monte, Deus vai dar a Moisés as tábuas da aliança, as tábuas do testemunho. E diz a Bíblia que essas tábuas foram escritas por Deus pelo seu próprio quê? Guarde essa informação. Com o seu próprio dedo ele escreve as tábuas do testemunho, que são as tábuas do quê? Da lei. E que lei é esta? A lei dos 10 mandamentos. Estão lembrados ali? E o que dizem esses mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. O que mais? Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque fez o Senhor Deus os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele terminou, descansou, abençoou e santificou. O que mais? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não mentirás e também não cobiçarás as coisas do teu próximo. Roubarás e tirarás ou cobiçarás as coisas do teu próximo. Entenderam bem? Esse é o livro. Agora, vejam o que diz o próximo texto ali na tela. Êxodo 32, 15. Diz, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas o que, igreja? Escritas onde? Nos 2 lados. Você já tinha reparado isso na Bíblia, não? As tábuas dos 10 mandamentos, elas eram escritas dos 2 lados. Elas são as tábuas do testemunho. Elas são escritas dos 2 lados. De um lado e do outro, elas estavam escritas. Vejam, lembra a cena do trono, da entronização? Coloca a coroa na cabeça, ele recebe o testemunho, o livro do testemunho nas mãos. Por quê? Porque ele, o rei, está sendo entronizado e ele é o guardador da lei em Israel. Ele é o proclamador da lei e guardador da lei em Israel. Que lei é essa? A lei de amor, dos 10 mandamentos. E lá no livro do Apocalipse nós estamos vendo agora quem sendo entronizado? Cristo Jesus. Tábuas escritas dos 2 lados. O livro do Apocalipse, aquele livro, ela é escrito também dos 2 lados. No entanto, queridos, lamentavelmente, no livro de Isaías nós vemos uma profecia dizendo que o livro seria selado. Qual é o significado do livro ser selado? Uma vez selado, não se abre mais o livro. Estão entendendo? Quem era o único capaz de poder quebrar o selo? Somente um novo rei. E na sucessão de reinos e domínios de reinos em Israel, o rei ele deveria manter o livro selado ou aberto diante do povo? Aberto, ele tinha que manter fechado ou aberto e lê-lo todos os dias? Aberto lendo todos os dias. Só que, lamentavelmente, o livro de Isaías fala que o livro da lei seria selado. E qual é o significado disto? Isaías 8,16 diz, ata o testemunho e sela o quê? A lei entre os meus discípulos. Qual é o significado agora desse livro estar selado? Guardado. A tradição rabínica, e aqui eu cito para vocês o Talmud babilônico, diz o seguinte, tradição rabínica. Primeiro, durante o reinado de Acás, que causou o cessar do serviço
dos sacrifícios no santuário. Isso aconteceu no reinado de Acás. E selou a Torá, que é a lei, como está escrito: ata o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. O que aconteceu com Acás, o rei Acás? Ele leva o povo de Israel tão longe dos caminhos de Deus e cessa o serviço de sacrifícios no santuário que apontavam para quem? Para o cordeiro. A raiz de Jessé apontava para quem mais? Para o leão da tribo de Judá, que ele venceria através do seu sangue. E agora acaba isso. E o que acontece então? O livro é selado. Ele é selado. E o que mais? No entanto, os reis que vieram depois de Acás, Manassés, Amon e Joaquim, eles foram igualmente culpados de fazer o quê? Rejeitar a lei, contribuindo para o seu selamento. Assim compreendem os rabinos e a tradição rabínica, conforme encontra-se no Talmud babilônico. O que significa? Vejam, o exílio babilônico e a queda da monarquia marcou o final do reinado davídico, em que o livro da aliança ficou o quê? Selado. Quando que isso aconteceu? Bom, primeiro você tem, em 722 antes de Jesus, quando os assírios vêm, as tribos do norte, as 10 tribos do norte, e eles levam o povo de Israel, os assírios cativos, espalham israelitas por todo o mundo. E no ano 605 a.C., Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele vai a Jerusalém, ele leva para a Babilônia parte do povo, espalha também para outra parte em Babilônia, ok? Nessa ida à Babilônia vai quem? Daniel, Misael, Ananias e Azarias, seus amigos, Daniel e seus 3 amigos. E o que acontece com o templo em Jerusalém? Completamente destruído. Qual é o significado de um livro selado? É que não tem ninguém que se assente no trono como sendo guardador da lei, expondo a lei diante do povo. Estão entendendo? Só que esse livro ficaria selado até quando? Até quando? Até quando o livro ficaria selado? Notem, embora posteriormente o povo judeu tivesse novamente reis, eles não foram legítimos descendentes de Davi. Quem era o único que poderia abrir o livro? Somente um legítimo descendente de Davi, estão entendendo? E a tradição rabínica também entendia, pela revelação da Bíblia, que um dia viria o verdadeiro descendente da raiz de Jessé, de Davi. E o que ele faria? Ele abriria o livro. Ele tomaria o livro em suas mãos. E ele faria o que depois de tomar o livro nas mãos? Ele se assentaria no trono e colocariam sobre a sua cabeça o quê? Uma coroa, mas ungiriam a sua cabeça com óleo. E depois de ungí-lo com óleo, eles aclamariam então o quê? Viva o rei! Viva o rei! Vocês estão vendo essa cena agora? E é o que nós temos aqui. Quais são os passos que eu acabei de mencionar? Coloca a coroa na cabeça, o livro do testemunho em suas mãos, o livro da lei, escrito dos 2 lados, ungem a sua cabeça com óleo e batem palmas e gritam, viva o rei! A raiz de Davi. No futuro viria um legítimo descendente de Davi. O que fariam com esse legítimo descendente de Davi? Quem é ele? Quem seria ele? Ele é o Messias, e a palavra Messias vem do hebraico Machia, que em grego é o Cristo, ele é o ungido. Ele é ungido como sacerdote e rei. É o que nós vemos no livro de Hebreus e no livro do Apocalipse, Jesus aparecendo como sacerdote e como rei. Eles fariam o que mais? Ele tomaria o livro da lei nas suas mãos, ele seria ungido na cabeça com óleo e ele seria aclamado como o rei de todo o povo, de todo Israel. Mas não seria o rei de todo Israel, ele seria o rei aclamado como o rei do universo, o verdadeiro Cristo, o Messias. Mas antes que isso acontecesse, ele deveria o quê? Ele tinha que morrer. Ele tinha que vencer
como um cordeiro. Veja, uma coroa, um diadema, uma coroa real seria colocado sobre a sua cabeça. Olha o que diz Ezequiel capítulo 37, versículo 24. Notem, Ezequiel, ele está profetizando acerca da vinda do Messias. E Ezequiel, quando profetiza sobre a vinda do Messias, o que ele diz? Ele diz, o meu servo Davi reinará sobre eles. Quem é esse servo Davi? Davi já estava morto. Quem é? É a descendência de Davi que viria. E todos eles terão um só pastor e andarão nos meus juízos e guardarão o quê? Os meus estatutos e os observarão. Lembram o que diz o livro do testemunho que nós lemos lá em Êxodo? Ele é o livro dos estatutos, ele é o livro da lei, ele é o livro dos juízos, é a lei de Deus que aponta tudo isso. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, quando o anjo fala para Maria, ele diz assim, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazer o que com ele? Vai lhe dar o trono de Davi, seu pai, e ele reinará por quanto tempo? Eternamente, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado jamais terá fim. Segundo ponto, ele seria coroado, e o segundo ponto, ele faria o quê? Ele tomaria o livro da lei em suas mãos. Notem, o livro, o rolo nas mãos de Cristo significa o quê? Este é um símbolo da sua posse como Rei do Universo. Diga amém. Ele reina por nós, Ele é o Rei do Universo, Ele é o teu Deus e o teu Rei, amém? Da tua e da minha vida. Louvado seja o Senhor. O livro nas suas mãos é um símbolo de que Ele é o Rei do Universo. Significa sua autoridade e direito de reinar, pois só o Rei teria autoridade e direito para reinar quando ele recebesse o livro da lei em suas mãos. E atesta a transferência do domínio deste mundo de Satanás para ele. Repito, quando o livro da lei é colocado em suas mãos, atesta a transferência do domínio deste mundo, de Satanás, para ele. O que nós estamos vendo aqui, queridos? Quem seria o representante do domínio deste mundo, da terra? Adão, certo? E quando Adão peca, o que acontece? Ele entrega o domínio e quem se torna o príncipe deste mundo? Quem? Satanás, não é verdade? Você lembra daquela visão lá do livro de Jó? Capítulo 1 de Jó? Vamos dizer assim, bom, vamos abra sua Bíblia lá, em Jó capítulo 1. Jó. Imediatamente antes do livro dos Salmos. Salmos, se você tem dificuldade de encontrar, só abrir a Bíblia bem no meio assim. Você acha o Salmo. Aí antes dos Salmos você tem Jó, ok? Estamos juntos? Jó capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz lá. Diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Veja o que diz ali, ó. Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava a Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, bom, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. E assim Jó fazia continuamente. Versículo 6 e chave. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. O que o diabo está dizendo com isso? A terra é quem? Eu vim da terra, a terra é minha. A terra é minha. Eu vim da terra e venho de passear por ela. Eu pergunto, por que Satanás estava nessa reunião dos filhos de Deus nos céus? Quem é que deveria estar lá como representante desta terra? Adão.
Mas a terra seria novamente conquistada o domínio através do segundo Adão. Quem é ele? Cristo Jesus. E agora, quando Cristo Jesus, ele toma da direita do Pai o livro da lei, com a coroa na cabeça, ele se assenta no trono, ele seria o quê? Ungido. E ele se assentaria, lembram o que disse o Salmo 110, versículo 1? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te o quê? À minha direita. Quando que ele se assentaria à direita? Bom, ele tomaria o livro da lei e então se assentaria à direita. É ou não é assim? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha aos meus pés o quê? Quem? Todos os meus inimigos. E naquele momento, é como se, nós não temos uma revelação detalhada na Bíblia, mas nós podemos conjecturar como se Satanás estivesse sentado em um daqueles tronos e Deus chegasse e dissesse assim, pode levantar daí. Esse lugar não te pertence mais. Pertence a Ele, porque Ele resgatou a terra através do seu sangue. Ele venceu. Amém. E o que nós temos aqui? Nós temos a revelação de Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Vamos comigo lá. Apocalipse capítulo 12. Versículo 10. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 10, olha o que diz lá, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando o quê? Agora veio o quê? A salvação e o poder, e o que mais? E o reino do nosso Deus, e o que mais? E a autoridade do seu Cristo. Agora quando? Quando? Quando ele toma nas mãos o livro da lei, se assenta ao trono, é ungido como rei. E o que acontece então? Versículo 10 ainda. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Pois eles o venceram por causa do quê? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e nem mesmo a face da morte não amaram a própria vida. Por isso o quê? Vamos, diz para mim, por isso o quê? Quando que houve festa no céu? Quando? Quando o rei, ele era entronizado, recebia a coroa, o livro nas mãos, ungido, e depois de ser ungido, viva o rei! Havia o que no céu? Festa no céu. E esta festa foi a grande festa de colocar os inimigos debaixo dos pés. Ele foi completamente expulso, o acusador dos seus irmãos. Por isso o versículo 12 diz: festejai aos céus e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande glória, cólera, pois ele sabe que pouco tempo ainda lhe resta. Inimigo derrotado, completamente derrotado. Diga amém. Oh, queridos, o terceiro passo, depois de receber a coroa, o livro, ele seria ungido na cabeça com óleo. Eu pergunto a você, qual é o símbolo ou o significado da unção com óleo? Significa o quê? Óleo é símbolo do quê? Do Espírito Santo, não é verdade? Agora anotem, abra sua Bíblia em Apocalipse 5, 4 e 5. Na verdade, vamos ver capítulo 1 primeiro. Vamos lá, vá à sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz lá, Apocalipse 1, 4, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e daquele que era, e daquele que há de vir, e da parte do quê? Dos 7 espíritos que se acham onde? Qual é o significado de 7 espíritos no Apocalipse? Diz para mim. É o Espírito Santo, certo? É a palavra que simboliza e significa o Espírito Santo. E o Espírito Santo no Apocalipse capítulo 1, versículo 4 está onde? O que diz a sua Bíblia? Onde é que ele está? Ele está diante do trono de Deus, não é verdade?
Está diante do trono de Deus. Agora veja ali, Apocalipse capítulo 4 agora. Versículo 5. Estamos juntos? Apocalipse 4, 5. Olha o que diz lá. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões diante do trono. Ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos estão onde? Diante do trono. Estão vendo? Diante do trono. Agora, quando Jesus é ungido, no capítulo 5, olha para onde vai os 7 Espíritos, para onde vai o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Veja o que diz na sua Bíblia mesmo. Diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus continuam ainda diante do trono? Sim ou não? O que acontece com eles? Eles são enviados para toda a terra. O que nós temos aqui? O derramamento do Espírito Santo. Cristo Jesus é ungido como sacerdote e rei no santuário celestial. E o Espírito sai diante do trono e ele é derramado sobre a terra. Vamos ver isso na Bíblia lá. E quando que isso aconteceu? Quando? Na Bíblia, onde é que nós vemos o Espírito Santo sendo derramado? Atos, qual capítulo? Capítulo 2, e que dia é este? É o Pentecostes. Vamos lá, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Encontraram ali? Olha para mim aqui rapidão. Rapidinho. Segundo a tradição judaica, e mesmo a indicação bíblica, clara indicação bíblica, nós não temos tempo para ver esses detalhes, mas eu vou referir a vocês. O dia da festa do Pentecostes corresponde ao dia em que Deus pronunciou a sua lei no Monte Sinai. Entenderam bem? Êxodo capítulo 16. Nós não abra a Bíblia agora, só estou referindo. E também Deuteronômio capítulo 4 a 6. Quando Deus anuncia a lei no Sinai. O que é que acontece quando Deus anuncia a lei lá no Sinai? Ouvem-se vozes, trovões, relâmpagos e manifestação de tremor. Não é verdade? E é exatamente o mesmo que acontece onde? No Pentecostes. Um vento impetuoso, e eles falam, e vozes do céu, e um tremor. Notem, aqueles homens cheios do Espírito, Pedro começa a pregar um grande sermão. E veja o sermão de Pedro aqui, parte dele, capítulo 2, versículo 22. Estamos juntos? Atos 2, 22. Acompanhe comigo a leitura. Pedro está pregando, e olha o que Pedro prega. Ele diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, vós o crucificastes por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível que ele fosse retido por ela, pela morte. Agora vejam, porque a respeito dele diz Davi, 2 pontos, abre aspas. Notem, Pedro está citando Davi, e se alguém está anotando aí, eu vejo alguns anotando, este é o Salmo 16, Salmo de Davi, Salmo 16, versículo 8 a 11, é uma citação que Pedro faz de Davi. Olha o que Davi disse lá no Salmo 16. Davi, ele disse assim, versículo 25, porque a respeito dele diz Davi, 2 pontos, abre aspas,
Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja o quê? A corrupção, referindo-se a Jesus, e o seu corpo não se deteriorando de sexta a domingo de manhã. Versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da minha vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Fecha aspas. Olha o comentário e interpretação que Pedro, cheio do Espírito, faz da citação do Salmo de Davi. Ele interpreta, versículo 29. Irmãos, Pedro comentando o Salmo de Davi, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca de Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, o quê? Profeta, Pedro chama Davi de profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes faria o quê? Se assentaria no seu trono, prevendo isto como profeta, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado da morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Opa, ele foi exaltado e foi sentar onde? À direita de Deus. Tendo recebido do Pai o quê? A promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Eu leio isso aqui, eu arrepio. É fantástico. É ou não é verdade? Eu não sei se há entre nós alguém aqui de descendência judaica, ou talvez alguém que esteja vendo esse vídeo agora, Deus colocou você aí para assistir esse vídeo agora. Não aceitam o Messias, que foi crucificado, morto. Mas Davi cita no Salmo como profeta, de que o verdadeiro Messias, ele teria que morrer, o seu corpo não veria corrupção, e o Pai o ressuscitaria. O verdadeiro Messias teria que morrer e seria ressuscitado, seria assunto aos céus, receberia de Deus a promessa, o livro da lei, e enviaria o Espírito, como vocês estão vendo quando? Agora. Extraordinária a revelação do Apocalipse para nós, não é verdade? Mas deixe eu mostrar um último texto da Bíblia para vocês. Hebreus capítulo 1. Lembra o livro de Hebreus? E o livro do Apocalipse? E os 4 evangelhos, lembram ali? Os 4 evangelhos falam do ministério de Jesus onde? Na terra, não é mesmo? E o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse é a continuação do ministério de Jesus onde? No céu. Agora, olha o que nós encontramos em Hebreus 1, versículo 1 mesmo. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ao quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, ou seja, ele é mantenedor de todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, ou seja, quando é que ele fez purificação dos pecados? Não foi derramando o seu sangue na cruz do Calvário? Como cordeiro? Depois que ele fez a purificação dos pecados, ele fez o quê? Assentou-se à direita da majestade onde? Nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que todos eles. Versículo 5. Pois qual dos anjos jamais disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem.
Ainda quanto aos anjos diz, aquele a quem faz anjos, aos seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho diz o quê? O teu trono, ó Deus, Ele é o quê? Ele é Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te fez o quê? Ele te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra. Ele é o Criador, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim, e todos eles envelhecerão, qual vistes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse? Disse o quê? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são eles todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O que nós estamos vendo aqui? Aqui é uma citação do Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ali não estava se referindo a uma geração natural, biológica, mas instituição do rei de Israel. Sempre que o rei era instituído como rei em Israel, o Salmo 2 era lido diante de toda a população. É um salmo de intronização. E na intronização, ele recebe o cetro, ele recebe a unção na cabeça e o Espírito desce sobre todos na terra. Que cena essa de Apocalipse capítulo 5. Ó queridos, como é bom e agradável, diz o Salmo 133, viverem unidos os irmãos. É como óleo, o precioso óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola, e as suas vestes, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Queridos, esse Salmo 133, ele era o salmo que era usado toda vez que um sumo sacerdote era ungido. Jesus foi ungido, sumo sacerdote. Jesus foi ungido como rei desta terra e de todo o universo. E como sumo sacerdote, assim como no dia em que Moisés, como um tipo de Deus, o Pai, ungiu Arão, seu irmão, que era um tipo de Cristo, e ele foi ungido como sumo sacerdote. A Bíblia diz nesse salmo, o que que diz? Que o óleo foi despejado na sua cabeça, foi ou não foi? E o óleo foi escorrendo pela sua fronte, e a sua barba, não foi? E as suas vestes, e o óleo caiu. E o óleo, mas o óleo é símbolo do que mesmo? Do Espírito Santo. E o óleo foi caindo, e ele caiu sobre o monte Sião. O óleo cai na terra. Quando Cristo Jesus foi ungido sacerdote e rei no céu, o óleo despejado sobre a sua cabeça escorre pela sua fronte e a sua barba e as suas vestes, e o óleo vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. E no dia do Pentecostes, que era o dia da inauguração do santuário celestial, o santuário está aberto, lá está o trono de Deus, e o universo está expectante. E se chega o Cordeiro. Quem é digno? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno. Ele toma o livro à direita do Pai. Ele se assenta ao trono. O Pai unge a sua cabeça com óleo. E o óleo escorre e cai na terra. E quando os 7 Espíritos, o Espírito Santo sai diante do trono de Deus, ele vem para a terra. E o que ele faz na terra? Aqui se cumpre o que está em Hebreus capítulo 8. Sonho. E o sonho de Deus era firmar uma nova aliança com os filhos de Israel. E essa nova aliança seria escrever a lei. Leia depois Hebreus capítulo 8. Ele escreveria a lei na mente e imprimiria no coração do seu povo.
O que faz o Espírito Santo quando ele desce dos céus e vem a este mundo? Ele vem para escrever esta lei de amor. Os 10 mandamentos: amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Amor, mas quem é amor? Deus é amor. Deus é amor. 1 João 4,8. E o Espírito Santo de amor de Deus vem como o dedo de Deus. Como assim, pastor, como o dedo de Deus? A Bíblia diz, não eu? O dedo de Deus na Bíblia, em Lucas capítulo 11, versículo 20, quando Jesus estava expulsando demônios ali de um homem que era possuído de demônios mudos e que faziam dele mudo e surdo, diz assim: se eu, porém, expulso demônios, eu expulso pelo quê? Jesus disse: pelo dedo de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mas o mesmo relato de expulsão de demônios pelo evangelista Mateus, a mesma história, o mesmo endemoniado, o mesmo relato, somente que Mateus ele relata as palavras de Cristo de outra forma. Mateus ele disse: porém eu expulso demônios, eu expulso pelo quê? Pelo Espírito de Deus. Então certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O que significa isso? Que o dedo de Deus na Bíblia é o quê? É o Espírito de Deus. Corresponde ao Espírito de Deus. E no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. E ele, como um dedo de Deus, ele vem imprimir esta lei onde? Na mente e no coração dos discípulos. E agora eles não estão mais divididos. Eles estão unidos. O amor os une. Louvado seja Deus. Por último, ele seria aclamado Rei. Oh, vi então uma voz de muitos anjos no trono, e seres viventes e todos os anciãos, cujo número é de milhões e milhões, milhares de milhares. Eles proclamam: há uma festa no céu, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, 7 coisas, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e glória, e o louvor para todos sempre. Amém. Que cena! Olha, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu digo para você, ao estudar essa mensagem do Apocalipse, meu coração se alegra. Saber que esse é o nosso Deus. E que em breve Ele virá nos buscar. Amém? Você aceita esse Deus como o Senhor da sua vida, sim ou não? Você aceita Ele como sendo aquele que se assentou no trono e tem o controle da sua vida nas suas mãos, sim ou não? Você quer também receber esse dom do Espírito, ter essa lei impressa na sua mente, no seu coração, sim ou não? O livro do Apocalipse apresenta aqueles que recebem o dom do Espírito. Eles têm a lei escrita no coração. E essa lei escrita dos 2 lados, amém? A lei de Deus. Você gostaria de, nessa noite, fazer um compromisso com esse Deus, dizendo: Senhor, imprime essa lei no meu coração e ajuda-me a segui-la, ajuda-me a guardá-la, porque eu não sou capaz, mas o Senhor me há de abençoar e tornar capaz a guarda dessa lei que eu quero que esteja impressa no meu coração pelo Teu Espírito. Quantos gostariam de tomar essa decisão? Amém. Irmão Osmar vai cantar a última música dessa noite. E ela fala de um Deus e esse Cristo, que Ele morreu, ressuscitou, foi ungido. Quais são as 2 promessas do Apocalipse? De toda a Bíblia? Eu estou convosco até o fim. E no fim é o quê? Eu virei buscar. Vou buscar quem? Aqueles que me aceitaram como Senhor e Salvador e Rei das suas vidas. Estaremos juntos lá. Amém? Deus te abençoe. Surge um novo céu e uma nova terra, já o mal findou. Não mais existem tristezas e pesares, a morte foi vencida, reina amor e paz. Não há pranto ou dor nem temor, trevas nunca mais vão surgir.
Deus é a fulgurante luz, nesse perene lar, puro e sem igual, surge um novo céu, quando a vida eterna todos hão de ter, e como os anjos perfeitos e gloriosos, felizes para sempre, louvarão a Deus, louvarão a Deus. Amém. Vamos nos levantar para orarmos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa revelação de Jesus para nós, revelando que Ele, Cristo, é digno de receber toda honra, glória, louvor e poder para todo sempre, porque Ele é o leão, Ele é o cordeiro, Ele é o nosso Deus, e por Ele podemos ser mais do que vencedores também. Que esse Espírito, Pai, Teu Santo Espírito esteja no nosso coração, imprimindo essa lei de amor e ajudando-nos, Senhor Deus, a viver de acordo com essa lei. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos pelo Senhor. E porque fomos salvos, temos essa lei no coração. Obrigado, Senhor. Falo aqui, Pai, para alguém certamente que está passando por dificuldades, não consegue, não vê possibilidades em guardar a Tua lei, especialmente com relação ao mandamento da adoração, do sábado do Senhor. Senhor, peço que o Senhor opere um milagre na vida desse Teu filho ou da Tua filha, que avance pela fé, certo de que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E o Senhor é o dono, o Rei de todo o universo, todo-poderoso. Ajuda, Senhor, dê fé e coragem. E aqueles que permanecerem firmes até o fim, estarão entre os salvos. Queremos estar entre eles. Ajuda-nos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.